Graça e paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha leituras nos capítulos da Bíblia. Vamos ler primeira carta de João, capítulo 1. João escreveu o Evangelho de João e também escreveu, quando ele estava mais velho, 3 cartas. Ele escreveu 1 João, 2 João e 3 João, e no final da vida ele foi aprisionado na ilha de Patmos por pregar a Cristo, onde ele reescreveu o último livro da Bíblia, que é conhecido como livro das Revelações. No português, o nome do livro é Apocalipse, mas o nome do livro, na verdade, é Revelações, porque quando ele estava na ilha de Patmos, onde ele viveu os últimos dias da vida dele, ele recebeu as revelações a respeito das coisas futuras. E é por meio desse João, que foi discípulo de Jesus, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, que era um pescador. E eles eram conhecidos como os irmãos Boanerges. O evangelista Marcos fala que eles eram conhecidos como os irmãos Boanerges. Eles eram os filhos do trovão. Foi esse João e esse Tiago, irmão dele, cuja mãe chegou até Jesus e uma vez pediu: permita que os meus filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. E o Senhor respondeu para a mãe deles que isso não estava no poder dele, mas no poder do Pai. Esse João é que escreve essa primeira carta, e nesse capítulo 1 ele nos fala a respeito do Senhor Jesus, falando a respeito que o Evangelho de João revela Jesus como sendo Deus. Aqui, na primeira carta que ele já escreve com o propósito de reforçar que Jesus é Deus, e nesse capítulo 1 ele fala sobre vários temas aqui nessa carta. Na primeira carta de João, ele foca em vários assuntos. E aqui no capítulo 1, ele foca no assunto relativo ao pecado, dizendo que nós somos pecadores. Nós dependemos de Deus. Muitas pessoas querem excluir Deus. O Salmo 10 e o Salmo 14, que foram escritos por Davi, nos falam sobre o nécio. Davi escreveu: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Existem pessoas que dizem: não há Deus. Deus não tem nada a ver com a terra e com a criação do universo. Tudo ocorreu por acaso. Não há Deus. É o que diz o tolo, é o que diz o ateu, aquele que não acredita em Deus. Mas quando o ateu fala contra Deus, dizendo que Deus não existe, ele já está tributando glória a Deus, porque ele precisa passar pelo tema de Deus para negá-lo. Ele precisa fazer um esforço para dizer que Deus não existe. Mas João vai nos falar aqui que o Senhor existe. Esse é o papel de João. Quando ele escreveu o Evangelho, ele se preocupou em revelar Jesus como Filho de Deus. E ele segue toda a vida dele sempre nessa missão de falar a respeito de Jesus como Filho de Deus e de mostrar o quanto Jesus é importante, porque ele realizou um papel fundamental. Ele morreu na cruz e assumiu o nosso lugar, e é só pela morte dele que nós podemos herdar o reino dos céus e podemos encontrar o Rei e Criador dos céus e da terra, que é Deus. Nós precisamos de Jesus para podermos chegar até Deus.
João revela no seu evangelho, lá no capítulo 14, no versículo 6, o que Jesus nos ensinou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E João, aqui, já mais idoso, quando escreve as suas cartas, reforça isso mais uma vez. Vamos ler agora o capítulo 1. Ele fala que o que era desde o princípio, ele está falando a respeito de Jesus. Jesus, ele já era o Verbo divino. Quando João escreveu o seu evangelho no capítulo 1, ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando a respeito de Jesus. E quando ele fala que Jesus é o Verbo, ele está se recordando que Gênesis nos mostra que Deus criou o mundo em 7 dias e em 6, na verdade, porque no 7º ele descansou. Mas nos 6, Deus criou tudo pela palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. E João fala no Evangelho, no capítulo 1, que o Senhor já estava com Deus e que tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, revelando que Jesus é a palavra. Ele que criou todas as coisas, quando Deus estava dizendo haja luz, era o Senhor Jesus realizando a luz, fazendo ela aparecer e criando todas as coisas. E aqui, na primeira carta, João está lembrando a igreja. Ele escreveu essa carta para a igreja. Provavelmente ele escreveu essas cartas, 1 João, 2 João e 3 João, quando ele estava já aprisionado na ilha de Patmos. Então, estando ali na prisão, ele teve a chance de escrever essas cartas. E ele escreveu essa primeira carta. O que era desde o princípio, que é Jesus, o que vimos com os nossos olhos, ele está dizendo assim: Jesus, ele é aquele que era desde o princípio. Nós vimos ele com os nossos próprios olhos. E nós temos contemplado aquilo que está acontecendo, que ele falou para nós enquanto ele estava conosco, enquanto nós éramos os discípulos dele. Ele disse que nós seríamos perseguidos, ele disse que nós receberíamos o Espírito Santo, ele disse que a palavra seria divulgada em todos os lugares da terra, ele disse que nós seríamos presos. Talvez João aqui, quando escreveu essa carta já mais velho, ele viu tudo isso. Ele estava reunido com os discípulos no livro de Atos, no capítulo 2, quando o vento do Espírito bateu na casa em que estavam reunidos os 120 discípulos. Eles, os 12 discípulos e 120 pessoas que seguiam a Jesus e receberam o Espírito Santo, ele estava junto com Pedro quando falaram para aquele paralítico de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, para que ele se levantasse, aquele coxo se levantasse na Porta Formosa. Ele estava com os outros discípulos quando milhares de milagres ocorreram, e ele também foi preso, condenado em razão de pregar o Evangelho, e agora estava ali, na ilha de Patmos, condenado. Então ele vem e fala o que era desde o princípio, que é Jesus, o que nós vimos com os nossos olhos, tudo que nós vivemos com ele e tudo que o que temos contemplado é o que nós estamos vendo que está acontecendo, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que nós tocamos em Cristo, ele é a palavra, e estamos tocando na palavra porque estamos vivendo essa palavra. Com a nossa vida nós estamos vivendo, experimentando e sofrendo todas essas coisas, porque, versículo 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, sim, o que vimos, o versículo 3 está confirmando, sim, o que realmente vimos e ouvimos, do próprio Jesus, é isso que nós vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco.
e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que João começa a carta dizendo de Jesus. Ele fala que ele era desde o princípio, e tudo aquilo que nós vimos com os nossos olhos, vivendo com Jesus, e tudo que nós estamos contemplando, que está acontecendo, que realmente ele falou que iria acontecer, aí ele abre um parênteses e fala, porque a vida foi manifestada. É como se ele estivesse dizendo assim, eu estou falando isso porque realmente a vida, aquele que nos dá a vida verdadeira foi manifestada entre nós. E Jesus é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus falou a respeito de si mesmo que ele é a vida. Então, quando João está falando aqui no versículo 2, entre parênteses, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, ele está dizendo, porque Jesus se manifestou. Porque Deus, que nos dá a vida, se revelou a nós por meio de Jesus. E ele foi manifestado na terra andando entre nós. E nós vimos a vida. Vimos Jesus, tocamos nele. Então nós recebemos o toque da vida. Nós testificamos dela. Quem testifica significa que testemunhou, viveu isso. E é isso que nós vos anunciamos. Vos anunciamos a vida eterna. Em Cristo está a vida eterna. Então nós podemos anunciar a vida eterna, que existe uma vida no céu e que você alcança por meio de Jesus, que é a própria vida. A própria vida desceu e se materializou e andou entre nós. E nós estamos anunciando a palavra da vida porque ele ressuscitou e reapareceu para nós como ele havia dito. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vê Jesus voltando para o céu e dando as últimas instruções para os discípulos. Então João tem convicção da vida eterna, porque ele vê Jesus ressuscitado e subindo aos céus, junto com os outros discípulos. Então ele revela essa palavra nessa carta, dizendo, a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, ou seja, nós revivemos isso e nós vos anunciamos a vida eterna. Ele está dizendo, eu não estou anunciando algo vazio, eu estou anunciando a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, que é, no caso, Jesus. Ele estava com o Pai e quando ele estava em carne, ele se manifestou. No versículo 3 ele fala, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Então nós precisamos anunciar essa palavra. Nós que estamos vivendo a experiência com o Espírito Santo, com as bênçãos recebidas de Deus, precisamos comunicar essa palavra para que as pessoas recebam, conheçam e possam chegar a ter comunhão conosco, receber a Jesus e receber a sua comunhão. E ele faz isso para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Em outras palavras, eu escrevo essas coisas para que vocês recebam gozo, para que vocês recebam alegria, para que a alegria se realize entre vocês. Qual alegria? A alegria de saberem que Jesus ressuscitou entre os mortos e está vivo, e que ele vai voltar para buscar o povo que estiver reunido com ele. Versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Agora, no versículo 5 até o versículo 10 do primeiro capítulo dessa carta, João fala qual é a mensagem. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esse versículo nos faz refletir. Como tem sido a sua vida com Deus? Você ainda está apegado a coisas dessa vida? Você ainda tem andado ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada com as coisas deste mundo? Você
compreende que Deus é luz e que é a Ele que devemos pedir o socorro de tudo, porque, como Ele é a luz, Ele nos dá clareza a respeito do propósito dele para cada um de nós. Se você está perdido e não sabe para onde está caminhando, comece a orar e dizer: Deus, o Senhor é a minha luz. O Salmo 27 fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor seja a sua luz. Deus é a luz, e não há nele treva nenhuma. Se você está em dúvida a respeito de alguma coisa, comece a orar e dizer: Deus, me revela a tua luz. E comece a meditar na palavra, porque no Salmo 119, no versículo 105, está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O conhecimento da palavra trará a luz, porque o Senhor é a palavra. Versículo 6. Não há nele treva nenhuma, no 5, agora no 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o peso desse versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, somos mentirosos. Se você comete pecado, se você vive pecando nas mesmas coisas, significa que você não se arrependeu, que você está sendo mentiroso ou mentirosa. Aquele que fala, Jesus me perdoou, e todos os dias reitera, repete e faz as mesmas obras malignas, não está com Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Lá no capítulo 3 dessa carta, João vai falar, aqui 1 João capítulo 3, nos versículos 6, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Não basta falar a respeito do nome de Jesus e do nome de Deus. Aquele que realmente conhece a Jesus e conhece a Deus, ele não vai desonrar a Deus e não vai desonrar a Jesus, mas ele vai viver de acordo com a palavra. Veja o versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. E o versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Vive fazendo a coisa errada desde o começo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Veja o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente, ou seja, a semente de Deus, permanece nele. Então, aquele que é nascido de Deus, ele recebeu a semente de Deus e a semente permanece nele. E ele não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Jesus falou sobre o novo nascimento quando conversou com Nicodemos. O evangelista João, no capítulo 3, mostra que Jesus, quando conversava com Nicodemos, disse: é necessário nascer de novo. E Nicodemos perguntou para Jesus: como é possível a um homem velho nascer de novo e retornar ao ventre de sua mãe? E Jesus respondeu para Nicodemos: você é mestre e não sabe responder a essas coisas? Jesus disse: é necessário nascer. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nascer da água significa receber o batismo nas águas. Significa entregar-se para ser batizado. Aquele que é batizado nas águas é aquele que fala que publicamente reconhece a Jesus como seu Senhor. E aquele que nasce do Espírito é aquele que começa a pensar nas coisas do céu, a ter sentimentos, emoções, pensamentos e intenções totalmente santos,
separados do pecado e conforme a palavra, para viver conforme a palavra. Quem não nasce da água e do Espírito para realmente adorar a Deus em espírito e em verdade significa praticando a palavra. Verdade significa realizar atos de acordo com a palavra, não está em Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça significa a palavra de Deus. A palavra de Deus é a justiça de Deus. Aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E aqui, em 1 João, no capítulo 3, ele vai começar a falar a respeito do amor ao irmão. O amor é um dos temas principais dessa carta que João escreve. E o amor é abordado no capítulo 4 e ele começa falando a respeito do amor ao próximo aqui na parte final do capítulo 3. Mas nós não vamos aprofundar essa questão agora. Vamos voltar para o capítulo 1, que é a meditação de hoje. Nós apenas entramos no capítulo 3 para dizer aqui o que João está falando no versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja que em 1 João, no capítulo 3, ele fala que aquele que vive pecando não tem comunhão com Deus, que ninguém deve ficar enganado. Aqueles que andam na justiça realmente conhecem a Deus, mas aqueles que vivem andando no pecado e na mentira são aqueles que nunca viram e não conhecem Deus. Porque, como diz o versículo 5, no topo da tela, esta é a mensagem que dele ouvimos. João está dizendo, nós ouvimos do próprio Cristo essa mensagem e nós estamos apenas anunciando que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não existe treva nenhuma. Jesus disse que ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus falou isso em João. João registrou no capítulo 8, quando Jesus estava falando a respeito dele mesmo, a respeito da sua missão, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se você realmente segue a Jesus, você não vai andar em trevas. Porque, voltando para o versículo 5, não há nele treva nenhuma. Então, repetindo o versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Por outro lado, mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, Deus sempre está na luz, ele vive na luz, ele é a própria luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso significa que mesmo andando na luz, algumas vezes nós erramos o alvo de andar na luz. E quando nós erramos, por acaso, porque não prestamos atenção em algum momento, nós recebemos o sangue de Jesus como a nossa justificativa. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nós somos pecadores. Nós nascemos como pecadores. E é por isso que Jesus era necessário, é por isso que Jesus é tão necessário. É por isso que ele veio em carne para poder morrer inocente e o seu sangue nos justificar do pecado. É por essa razão que Jesus tem um papel fundamental no nosso relacionamento com Deus. É por meio de Jesus que nós recebemos o perdão quando erramos e falhamos. Então, se dissermos que não temos pecado, estamos dizendo que o sacrifício de Jesus
é desnecessário. Estamos dizendo, portanto, que Deus Filho é inútil. Por isso, precisamos reconhecer que temos pecado, porque Ele realmente veio para nos justificar do pecado. E se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se nós confessamos o pecado, reconhecemos os nossos erros e falhas, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel no sentido de que Ele prometeu que Ele daria vida para nós. Então, se nós erramos e pedimos perdão, Ele fala, receba aqui o perdão, receba aqui a vida. Eu sou fiel. Deus é fiel. Ele prometeu derramar a salvação. E Ele realmente cumpre o que Ele prometeu. Ele realmente dá a salvação. Ele é fiel. Ele dá a salvação pelo sacrifício de Jesus. E Ele é justo. Significa que Ele vai justificar. Ele vai dizer, você está perdoado. E como Ele não tem pecado, Ele é justo bastante para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No 8, ele fala que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. No 10, ele fala que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo. O 10 mostra como é grave o pecado de dizermos que não temos pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Estamos dizendo que a palavra de Deus está errada, equivocada. Que nós não dependemos de Deus. Estamos fazendo que Deus seja o mentiroso. E a palavra de Deus não está em nós. Então, quando o mundo, quando o ateu fala Deus não existe, ele está cometendo um pecado grave. Ele está fazendo Deus, que é o Criador dos céus e da terra, não existir. Ele está dizendo, você nem existe. E quando nós dissemos que ele não existe, nós vencemos todas as discussões a respeito de pecado. Quando você fala, Deus não existe, se Deus não existe, então você pode fazer tudo o que você quiser, porque afinal, se Deus não existe pecado, e se não existe pecado, você pode fazer tudo o que quiser e bem entender, sem ter culpa de nada, porque simplesmente Deus não existe, e a existência é uma coisa puramente factual. Simplesmente acontece todos os dias, o que as pessoas fazem ou não fazem é algo comum, que não tem nada a ver com céu e inferno. E é isso que algumas pessoas querem pregar nos dias atuais, mas que é uma grande tolice, porque a palavra de Deus, ela prevalece, sempre prevaleceu e sempre prevalecerá, quer os homens queiram, quer eles não queiram, porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer queiram, quer não queiram, o Senhor julga todos os dias na terra. Todos os dias há mortes. Todos os dias Jesus volta para os que morreram. Eles, no momento da morte, cravaram a sua decisão, cravaram o seu destino com base naquilo que fizeram em vida. Nós precisamos ser sábios e decidir por Jesus. Deus abençoe a todos e a paz e graça de Cristo sempre. Amém.